doutora Míria de Amorim, CEO do Instituto Biofal. Ela vai falar um pouquinho para vocês sobre isso. E eu gostaria de convidá-la para vir ao palco, para dar o seu recado, que é insubstituível e muito importante para todos nós. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Obrigada a todos. Eu queria que você me explicasse aqui. Para frente. Aonde é para frente? É o verdinho. Para frente é o verde grandão. Ok. Tá? Então, vamos ver se eles já vão colocar a aula. Espera só um pouquinho. Então, boa tarde a todos. Eu vou ter que fazer um resumo, eu vou correr um pouco, porque eu vou mostrar para vocês um trabalho de 43 anos de pesquisa. E eu tenho meia hora para falar de uma vida inteira de trabalho, de uma trajetória muito linda, com um grupo de médicos que me acompanhou no Brasil, nessa construção de um projeto que a gente chama Projeto Biocampo, que é um trabalho em cima do nosso campo energético, que é o nosso torus, que é o biocampo, hoje conhecido pela física, né? Já mapeado. Então, vamos a ver. Então, a Organização Mundial de Saúde definiu em janeiro de 98 que saúde é um estado dinâmico. E eu quero colocar para vocês assim, a força disso. Estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual, social, e não meramente ausência de doenças ou enfermidades. A questão é exatamente esse estado dinâmico. De onde vem esse estado que dá essa harmonia entre o físico, mental, emocional, espiritual, que o espiritual hoje a Organização Mundial de Saúde já olha para esse lado. Então, como regular esse estado dinâmico? Então, todos os seres vivos estão envolvidos por um campo sutil, que vocês veem aí, esse é o retrato mais fidedigno desse campo, que é um campo de vida que pulsa em ressonância com a natureza e com o cosmos. Hoje, os físicos já mapearam isso, essa relação, essa ressonância que tem que ter entre o campo de cada ser vivo e o campo universal. Chamamos esse campo de biocampo, e ele hoje já é cientificamente comprovado como um campo bioeletromagnético e biofísico que participa da regulação da estrutura e da função celular. Também ele comprova a hipótese, né, hoje cientificamente, da Rubik, que é uma grande cientista que trabalhou muitos anos no biocampo, e descreve, então, esse campo como eletromagnético extremamente fraco, é um campo bem sutil, que promove essa regulação homeodinâmica. Está aí falando de novo da dinâmica. Então, toda essa dinâmica é regulada por ele, né, nesses sistemas vivos, através das informações bioeletromagnéticas. Então, o biocampo, ele tem, gente, fluxos eletromagnéticos que sofrem desvios com os impactos da vida e tem esses fluxos paralisados em vários pontos da medicina chinesa. Então, a questão desse campo, ele tem que estar conectado a essa dimensão universal e ele tem que fluir. Ele tem que estar em ressonância com esse campo. E aí essa energia vai passar pelos meridianos de energia, vai passar pelos centros dinâmicos, que são esses vórtices de energia eletromagnética, que são o que hoje a ciência chama de centros consensuais de consciência, ou chakras, e que está ligado ao sistema endócrino, né? Todo mundo hoje trabalha essa questão dos chakras e tal. Então, os congestionamentos que vão tendo nesses fluxos, desvios, vão sendo aprofundados, afetando, então, pontos que vão agravando progressivamente a saúde das pessoas. Então, o que acontece? Se a pessoa sofre traumas e tem desvios, processos de sustos, de abusos, de tudo que as pessoas vão vivendo ao longo da vida, a medicina oficial ela não repara o desvio que vai acontecendo nesse campo. E aí vão colocando medicações que vão apaziguando os efeitos sem olhar as causas, e o que a gente está assistindo na saúde coletiva hoje é o resultado disso. O desequilíbrio vai aprofundando, pegando as áreas mentais, os órgãos mais nobres, e o que a gente está vendo hoje, a população toda
sofrendo de processos mentais, psiquiátricos, cardiológicos, neurológicos. Então, a gente está chegando no limite dessa desordem sistêmica, né? Então, isso é que acontece na escala progressiva do adoecimento. O paciente tem que ter essa performance e chegam nos nossos consultórios assim. Então, se sente sem sentido, perdido, desconectado. Por quê? Porque quando esses fluxos se organizam, a pessoa se sente conectada a uma grande rede, que eu chamo, em vez de inteligência artificial, inteligência espiritual, poderíamos dizer. Essa inteligência cósmica que faz com que a gente abra um mapa interno do sentido da nossa vida. Que isso é o mais fantástico que essa medicina pode trazer. É uma reconexão, saindo fora do desvio e voltando a essa questão das sincronicidades, encontrando o que tem que fazer, o que tem que falar, as pessoas que têm que viver, o que eu vim viver, a minha expressão, o meu dom, que é o que o criador da homeopatia chamou de altos fins da nossa existência. Então, só para vocês terem uma ideia do que hoje os físicos falam, eles falam desse domínio universal, dessa frequência em que a gente tem que estar realinhado, e eles dizem que fora dessa frequência a gente sofre escoamentos de energia, o sistema escoa. E o que a gente tem visto hoje? As pessoas esgotadas, não temos visto? Todo mundo cansado. Todo mundo está com desequilíbrio energético e vai perdendo energia. E o Ilya Prigogine, que ganhou o prêmio Nobel com isso, ele provou que quanto mais desviado o sistema está desse domínio universal, mais ele perde energia e mais ele passa a ser governado pelo próprio sistema. É o caos, é o que a pessoa sente que ela está desconectada, sozinha, abandonada, e é uma coisa de um exílio. É um exílio espiritual, é uma sensação de que tem uma festa no céu e a pessoa está fora. Eu não tinha que estar vivendo isso, eu sei que tem outra coisa para eu viver. Outra coisa para eu viver é esse lugar, essa conexão, que é responsabilidade da medicina recolocar as pessoas nesse lugar, acompanhar a vida das pessoas e, na hora dos desvios, ela reconectar para que a pessoa possa seguir sua viagem interior. Então, a doença surge a partir do desvio desses fluxos. O estado da arte do Biofal prevê em sua terapêutica diagnosticar esse desvio, o desvio que a pessoa tomou. Então, a gente trabalha muito na medicina ayurvédica. Você tem um desvio para o elemento água, que é Kapha na Ayurveda. Você tem um desvio de fogo, uma pessoa que tem um problema hemorrágico, uma pessoa que tem um infarto do miocárdio, ela desviou para fogo. Uma pessoa que teve um edema agudo de pulmão, ela desviou para a água, ela está encharcada. Então, o médico tem que realinhar esse campo e trazer ele para o equilíbrio central e entrar nesse fluxo de energia que lhe pertence de direito. Então, essa medicina é uma medicina de realinhamento. Desenvolvemos uma medicina baseada em 7 assinaturas da natureza, são 7 medicamentos homeopáticos que trabalham o equilíbrio entre as ordens do biocampo. Não tratamos doenças, tratamos da potência da saúde. Vocês percebem? A homeopatia clássica, ela vai tratar o que sai do campo. A pessoa fala, eu tenho isso de doença. Aí você tem que encontrar um remédio que neutralize essa energia. O que foi pensado aqui no biocampo, no Biofal, foi, em vez de ver o que sai, quais naturezas poderiam equilibrar o próprio campo e devolver a esse campo a potência que ele tem de curar. Porque os físicos falam que esse campo é inteligente, dotado de propósito e auto-organizador. Então, à medida que você reorienta o campo, ele vai fazer um processo de auto-organização e reequilibrar a pessoa em todos os níveis. Porque as doenças são expressões de um desvio que aconteceu nessa energia eletromagnética. É um grito de socorro do campo pedindo para ser corrigido. Então,
o foco da medicina não vai se apoiar só na doença, mas essencialmente no sujeito, que é o biocampo. Trazer esse biocampo de volta para um fluxo auto-organizacional e permitir que esses nós que vão obstruindo todos os canais energéticos sejam desfeitos e a saúde do indivíduo seja recuperada. E o mais lindo é que a conexão tem que começar, gente, a nível... Quando o indivíduo conecta com os domínios universais, e isso é previsto pela física, né? O indivíduo, a consciência vai para o fluxo e o indivíduo enxerga o desvio, enxerga a sua loucura, enxerga a sua sombra. E quando a consciência olha a sombra e o desvio, ela corrige. E não há como curar doenças sem uma mudança na consciência do indivíduo. O Einstein fala, não tem como resolver um problema se a mente, se o ser se mantém no mesmo nível em que a doença foi criada. Então, a consciência tem que dar um salto para que aquela doença possa dar lugar à saúde. Então, esse bloqueio vai se expressar em nível mental, emocional, cognitivo, comportamental, com repercussão em todos os sintomas físicos do indivíduo. Da mesma forma, quando esses bloqueios são retirados, o biocampo se recupera, vai recuperar a sua homeodinâmica natural e os sintomas desaparecem. Significa dizer que não é uma medicina que trabalha especificamente o autismo ou o TDAH, e sim o conjunto de sintomas do indivíduo, com ênfase em saltos de consciência, que são essenciais para um projeto de cura. Então, com esse trabalho, a gente está entrando em congressos de oncologia, de psiquiatria, de pediatria, autismo, Parkinson, todo tipo de coisa, porque a gente não trabalha as doenças, mas, ao mesmo tempo, o campo, ele regula seja o que for. Eu, na universidade, no meu mestrado, eu entrei com toxicologia, eu trabalho com envenenamento. Envenenamento de chumbo, agrotóxico. Eu trabalho no ambulatório do UFRJ, atendendo pessoas que eram incuráveis, estão todos curados. Intoxicações crônicas. Então, eu tenho trabalhos com câncer, no jornal europeu, vou mostrar para vocês. Trabalhos com Chagas, doença de Chagas. A gente trabalha em várias linhas, exatamente para mostrar que não é um tratamento para a doença, mas é um tratamento para o campo. Porque eu falo isso para os pacientes, quem vai te curar não é o biofal, quem vai te curar é o teu campo, é você. Isso é lindo, a pessoa sentir que ela volta para ela mesma, que ela volta para a potência dela mesma, né? Embora os mecanismos biológicos precisos ainda não sejam objeto de investigação, estudos preliminares sugerem que a biofal pode modular a expressão gênica, a gente tem resultados em doenças genéticas, e influenciar o sistema imunológico. Importante prever a questão dos fluxos, ritmos, ordem, frequências, sincronicidades e ressonâncias possíveis para essa rede. A gente tem um longo estudo que a gente divulga para os médicos que fazem formação, médicos veterinários, terapeutas que fazem formação no nosso Instituto Biofal. A gente mostra toda a parte científica, toda a física quântica e todos os fundamentos, porque, rapidamente, gente, eu tive que trazer todos os trabalhos científicos que provassem, primeiro, a existência desse campo, que hoje é provado cientificamente. Depois, que os remédios homeopáticos são uma informação eletromagnética que conversam com o campo, que podem informar o campo. Depois, a água, que o Luc Montagnier, que é um grande cientista, conseguiu mostrar que a água pode conduzir informação eletromagnética, senão não seria possível. E depois, a nova biologia, com o Lipton, que mostra que a célula tem como ler a informação biológica. Tem chips leitores na membrana celular capazes de ler isso. Então, a gente trabalha com 7 naturezas, que correspondem aos 7 principais centros endócrinos do corpo, respeitando esse ritmo, todas as leis da física, e é sintetizada nesse medicamento chamado Arqueus, que tem registro na Anvisa, né? O resultado é um código que a gente cria, que vai realinhar esse campo
e os resultados são replicáveis. A gente tem pesquisa com ratos, o mesmo resultado a gente vê em todos os animais, em todas as pessoas com as mesmas doenças. E, inclusive, com câncer, a gente está hoje dentro do INCA, com uma médica do nosso grupo fazendo mestrado, porque os nossos resultados estão sendo bem olhados, são bem significativos. Então, esses são os 7 medicamentos homeopáticos que compõem os fatores de auto-organização. Aqui são os 7 centros endócrinos que vão trabalhar realinhados a esses centros. E, então, a gente vai trabalhar, gente, um código de algumas doses, 9, 11 doses, que o médico vai escolher. O médico vai ver qual o desvio que essa pessoa tomou, se foi para a água, se foi para fogo, se foi para os dois. O câncer, por exemplo, é uma doença que tem desequilíbrio de fogo e de água, uma doença profunda. Então, o médico vai fazer uma análise e vai jogar um código que realinha essa energia de acordo com o quadro desse paciente. E aí vai haver uma ressonância entre essa matriz biológica e a natureza quântica informacional do universo. Isso aqui, gente, é de um grande físico brasileiro. Todo o referencial teórico desse trabalho, de Biasi, fala exatamente isso, que o campo tem que receber uma informação para realinhar a mente, né, a matriz biológica do indivíduo com o universo. Então, todo o trabalho foi uma evolução. Os remédios eu tirei da alquimia, depois muito estudo na medicina chinesa, sólidos de Platão, árvore da vida, medicina tibetana, e a gente fechou com a medicina ayurvédica, que é onde a gente faz os diagnósticos dos desvios. Realmente, a tradição ayurvédica foi a mais completa. Eles viram o elefante inteiro. A medicina chinesa vê parte. A ayurvédica foi a medicina mais completa na visão, sempre trabalhando com a física quântica de um lado e a homeopatia clássica do outro. Então, resumindo, a gente trabalha, a gente dá essas doses, as pessoas andam 2 meses com essas dosezinhas que o médico deu, do Arqueus, né? E aí, 2 meses depois, ele é reinformado, o médico vai acompanhando esse paciente no seu processo de cura. As ultradiluições, como a informação eletromagnética para reequilibrar o biocampo, é uma qualidade de informação capaz de induzir estado de alta coerência quântica no campo, e ele facilita, então, a reativação de padrões de memória celular e ressonância informacional. Esse é o Arqueus, com registro na Anvisa, que é um remédio que a gente usa. Né? E aqui eu trago para vocês rapidamente as publicações no Jornal Europeu de Câncer. Tem 3 publicações com câncer, que é um câncer num tumor de Ehrlich, que nunca respondeu a nenhum quimioterápico em ratos e respondeu ao Biofal. Aqui as publicações com envenenamentos de agrotóxicos, de solventes. Aqui a apresentação em congressos de doença de Chagas. O remédio negativou a doença de Chagas em alguns animais. E aqui eu vou começar com os casos. Tenho 12 minutos. Eu trouxe 5 casos. Esse trabalho ele está com 600 médicos já capacitados trabalhando nessa medicina. E eu resolvi trazer 5 casos de outros médicos, para que vocês vejam um olhar de outras pessoas e não o meu olhar. Isso é bem importante a gente colocar. Essa doutora Teresa Mitchell, ela vai falar de gêmeas univitelinas, de 5 anos, primeira consulta em fevereiro de 2024, diagnóstico de autismo grau 3, fala pouco desenvolvida, apenas palavras soltas, sem formas, estereotipias acentuadas, sensibilidade auditiva sensorial, muito choro em períodos de chuva forte e locais com barulho, sono com muitos despertares, família angustiada, exausta para lidar com as 2 crianças, praticamente com os mesmos sintomas de comportamento. Eram gêmeos e os 2 com o mesmo processo. Então, um tratamento multidisciplinar e Risperdal há 8 meses sem melhora, a criança com seletividade alimentar. Aí, em maio de 24, ela já apresenta uma melhora grande das estereotipias. Deixa eu só voltar aqui. Isso. Fala mais desenvolvida, falando frases curtas, sono pouco melhor,
Sensibilidade auditiva e sensorial melhorando, já conseguem na escola brincar com massa de modelar. Em agosto, com a terapia Biofal, já faziam frases longas, linguagem bem desenvolvida, conexão com o olhar, socialização melhorando, sono, dormindo melhor. Em novembro de 2024, praticamente sem sensibilidade sensorial, socialização em plena evolução, ainda acordando à noite, sensibilidade auditiva reduzida, fala totalmente desenvolvida. Fevereiro de 2025, iniciando a alfabetização, evoluindo bem na socialização, interagindo com os colegas, redução importante da sensibilidade auditiva e sensorial, conseguem frequentar aniversários e shoppings sem choro e irritabilidade. Sono acordando apenas uma vez à noite, alimentação variada. Esse é o primeiro caso da doutora Tereza. Eu vou passar o segundo, para vocês verem que é um processo. Autismo é um caso grave. Você vai medicando e a criança vai voltando, o biocampo vai voltando. Então, quadro agudo, gente, tem que responder imediato. Quadros crônicos, quanto mais graves são, você vai vendo um retorno a cada... Vocês observaram que é mais ou menos de 4 em 4 meses que ela vai fazendo avaliação e a criança vai ganhando, ganhando, ganhando. Outro caso da doutora Tereza Mitchell, esse de 6 anos, primeira consulta em junho de 2023, autismo grau 4, não verbal, sem controle de esfíncter anal e vesical, muitos medos, dificuldade de adaptação na escola, não socializa, bate a cabeça na parede quando irritado, chora muito quando sai de casa, estereotipias, muito agitado, acorda chorando, gritando à noite várias vezes, medicado com Risperdal, sem resultados, ficou mais ajustado e foi suspenso. Aí ele foi medicado com Biofal, então, em junho de 2023, setembro de 23, volta menos agitado, adaptação na escola melhor, ainda reage a sair de casa, fala palavras soltas, reduziu estereotipias, choros e gritos à noite reduziram, controle do esfíncter vesical. Em dezembro, já fazia frases curtas, bem melhor do choro à noite, acordando menos, controle de esfíncter anal e vesical, iniciando socialização. Março de 2024, interagindo melhor com os colegas, já não reage a sair de casa, formando frases, acorda à noite sem choros e gritos. Em setembro, continua a evolução do desenvolvimento comportamental e sensitivo, reagindo pouco a ambientes barulhentos, linguagem desenvolvida, interagindo com colegas na escola e participando das atividades, praticamente sem estereotipias. Então, vocês veem a evolução, olha, agora é fevereiro desse ano, já iniciou a alfabetização, conexão com o olhar, melhora da timidez e dos medos em ambientes desconhecidos, socialização evoluindo muito bem. A gente tem uma ação, o Biofal tem tido uma ação muito forte na parte psiquiátrica de comportamental, de gente com pânico, distúrbios de comportamento, crianças superagressivas. Isso tudo, gente, é desvio do campo. Quando você coloca, a criança volta. É uma coisa bem bacana da gente ver. Caso 3... é da doutora Simonete Torres, essa médica é de BH, uma médica muito antiga do trabalho. Essa criança nasceu em 2011, foi atendido por mim pela primeira vez aos 6 anos e 6 meses. Havia tido desenvolvimento normal até 2 anos de idade. Chegou a formar frases, cantar, andou com 1 ano e 1 mês. Foi a partir dessa idade, regredindo na fala e parando de atender aos comandos. Iniciou o tratamento com TO, fisioterapia, fonoaudióloga, logo após o diagnóstico de TEA, dado por uma neuropediatra. Iniciou ômega 3, metil B12 e ozonioterapia. Tinha quadros alérgicos e estrabismo, dormia mal. Após a primeira série do Biofal, apresentou muita mudança em seu comportamento. Fez viagem de ônibus com a sua família, com duração de 10 horas, e ficou muito tranquilo, o que seria impossível antes. Curtiu a viagem com muito mais presença do que alinhamento, como antes. Os pais não necessitavam mais falar tantas vezes com eles sobre o que precisava ser feito. Passou a dormir mais rápido, nunca havia dormido em viagens e dormiu bem na viagem. Mais atento, mais expansivo, mudou-se de escola, se adaptou com facilidade. Controlou o esfíncter vesical e anal. Parou de evacuar na cueca. Começou a colaborar ao invés de sabotar. Deu salto também na parte motora. Melhorou a rinite, balbuciando palavras e se comunicando mais. Nível de compreensão do que falam com ele aumentou, seguindo comandos,
Teve piora da pele, o que consideramos lei de cura, porém seguido de melhora em pouco tempo. Ele exonerou pela pele. Caso 4. Ai. Tem que correr contra o tempo aqui. Simonete Torres, de novo. Ela é uma grande pediatra lá em BH. Sexo feminino, nascida em 5/9/2017, segunda filha de 3, filha do meio. Diagnosticada com TEA por neurologista, psicólogo por volta de 2 anos de idade. Chegar a falar várias palavras e foi regredindo. Iniciou o tratamento com fono, TO, psicólogo. Parou de olhar nos olhos, o que fazia muito naturalmente antes. Acordava à noite dando pulos, falava muitas coisas repetidas dormindo, seu sono era muito agitado, acordava invariavelmente às 3 horas da manhã. Era muito tensa, iniciaram risperidona, Depaquene, porque também teve crises de ausência. A gente trabalha muito com crianças que têm convulsões de repetição, crise de ausência, esse tipo de coisa. Ficava muito nervosa com mínima mudança em sua rotina. Se jogava, gritava, tirava objetos longe. Curioso que, nesses momentos de estresse, pronunciava as frases completas. Do contra, alergia em pele, usava muito antialérgico e corticoides tópicos. Após a primeira dose do Biofal, apresentou diarreia e um dia de vômitos. E virou outra criança. Ela exonerou, fez uma diarreia, um vômito, jogou aquela energia ruim para fora, e aí ela mudou. Todos os profissionais que lidavam com ela se impressionaram com a mudança do comportamento. Ficou bem mais disposta até para os trabalhos terapêuticos, começou a formar mais frases, fez amigos, começou a participar da rodinha de conversa na escola, o que era impossível antes. Anteriormente, só corria pela escola, ou seja, apresentou significativa mudança na socialização. Ficou mais comunicativa e dando conta das brincadeiras que usam o simbólico, de faz de conta, o que trouxe melhor convívio com as irmãs e colegas. Começou a ter empatia com bebês chorando. Preocupou-se com a irmã que estava chorando, saindo da alienação onde se encontrava antes. Cicatrizou a dermatite. Lindo esse caso. E o último caso, doutora Júlia Cardoso, também da equipe Biofal. Essa criança tem 9 anos, em tratamento com arqueus há 18 meses, TEA nível 1, TDAHE. Era uma criança agressiva, batia nos colegas na sala do prédio que mora, no irmão, agressivo com o pai, com a babá. Só obedecia a mãe. Não conseguia se socializar, sempre ficava isolado. Não tolera nenhum tipo de frustração. Trocou de escola 2 vezes, baixo rendimento escolar, alimentação muito seletiva. Ele tinha uma história pregressa de asma, otite de repetição, sonambulismo. E iria iniciar risperidona de 3 miligramas e os pais quiseram tentar o Biofal antes de iniciar a alopatia. Então, a primeira prescrição dessa criança foi em setembro de 2023, já melhorou parcialmente a agressividade, não houve mais atritos na escola. A segunda prescrição, em dezembro, mãe relatou, dia 8 de dezembro, que o filho está bem melhor, melhorou o sonambulismo amoroso, começou a brincar com o irmão, isso nunca ocorre, estava mais cooperativo, obediente na escola e na família, melhorou o relacionamento com o pai, fazendo terapia, verbalizando mais sobre os seus sentimentos, alguns episódios de melancolia, relatos na terapia de menos-valia. Ele começou a falar dos sentimentos dele, o que é impossível numa criança autista, né? Não adoeceu nos últimos 3 meses, nega novos episódios de otite, de lá para cá não teve mais crise de asma. E aí as doenças vão por conta junto, né, gente? Você vê que está tudo no mesmo pacote, né? E faz quadro agudo que nem criança normal, não chia mais. Terceira prescrição, em abril de 2024, após a nossa jornada científica Biofal, ele teve uma incrível evolução, criança alegre e feliz, já fez vários amigos no prédio onde mora, começou a desenhar de forma incrível e talentosa, ainda seletivo na alimentação. Depois, em agosto, ainda não adoeceu em 2024, já aceitando novos alimentos, mantendo o humor alegre, estudando e fazendo para casa sozinho, está mais responsável. E a quinta prescrição,
Quadro agudo gripal em novembro de 2024, melhorou febre em 24 horas, que ela medicou com Biofal, quadro agudo. Melhorou prostração em 48 horas, melhorou tosse em 4, 5 dias. Em janeiro, voltou a ficar um pouco estressado. Sexta prescrição, novo quadro agudo gripal após volta às aulas. Mãe relata que atualizou vacinas em janeiro de 2025. As vacinas sempre mexem um pouco com as crianças, a gente tem que arrumar o campo depois. Quadro gripal melhorou após 3 dias. Criança se manteve emocionalmente bem, feliz, social. Mantendo terapia, conseguiu verbalizar ao pai que não quer continuar a fazer luta e quer ser artista. E aí ele começou a desenhar, e eu trouxe para vocês alguns desenhos lindos que esse menino faz. Todos os desenhos são dele. Essa é a médica escrevendo. Esse ele fez 30 dias após a série de abril de 2024, após a jornada científica. Em julho, a mãe colocou no curso de desenho e pintura do artista que ele é fã. Aí a conversa, Naoki. Aí, gente, eu vou mostrar para vocês, a conversa é ele com o irmão dele, esse irmão que ele batia sem parar e que não tinha nenhuma interação. Então, Akira, eu te amo muito. E o irmãozinho responde, eu também. Você é o melhor irmão do mundo. É lindo isso. Tomara que saia aqui o videozinho. Vamos ver. Ah, não rodou. A mãe me mandou. Akira é o paciente do caso, mais velho. Era agressão o dia todo. Pensa, a mãe escrevendo. O irmão caçula agora já está no Biofal também. Então, o Akira era o menino que tinha, e hoje brinca com o irmão, interage, e a paz reina, segundo a mãe. Então, esses casos, eu queria colocar para vocês aqui, quem quiser, eu vou estar aqui no stand do Biofal, que é no salão, no Instituto. Quem quiser conversar pessoalmente comigo, quiser informações. A gente tem um instituto no Rio, Instituto Biofal. Biofal é com O no final, .org.br, onde a gente dá esses cursos. Tem um curso que é o Via Láctea, que é muito bom para as pessoas entenderem o que é esse campo, com metáforas, histórias, que é muito lindo das pessoas compreenderem esse campo de vida, que é um campo de consciência, que é um campo de amor, que é para onde a humanidade tem que voltar, para esse centro, para essa luz que nós somos. Eu digo a vocês, a medicina do futuro, ela tem que ir para esse lugar da informação biofísica, esse lugar de realinhar os campos, trabalhar a consciência humana, porque se a gente não trabalhar a consciência humana, não iremos a lugar nenhum, porque o nosso lugar é a luz, é o amor. Agradeço muito a vocês. Muito obrigada.